Amado Deus, obrigado por essa aula que tivemos já nesse momento. Tanta riqueza de detalhes, de conhecimento, de profundidade, opiniões divergentes, mas sobretudo, Senhor, conhecimento das Escrituras que enriquece a nossa alma. Obrigado, Senhor, por essa noite de ensino, de aprendizado. Pedimos que o Senhor continue recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração e ministrando cada um dos nossos corações, nos fazendo entender as tuas verdades, nos fazendo entender o teu coração ou estar mais próximo dele. Vem nesse lugar nessa noite, recebe a nossa adoração nessa hora e continua conosco em nome de Jesus. Amém? Iniciando a nossa aula de hoje, a gente vai trazer uma breve avaliação da teologia dispensacionalista e falar sobre o ponto principal que separamos para hoje. Amém? Em primeiro lugar, uma força do dispensacionalismo tem sido a sua busca em reconhecer as diferentes economias ou dispensações na história bíblica. Isso é considerado uma grande força do dispensacionalismo. Esta característica leva a se manter uma clara distinção entre o programa de Deus para Israel e para a igreja. Então, isso é uma grande força do dispensacionalismo. Reconhecer dispensações, economias diferentes e, com isso, distinguir algo para Israel e algo para a igreja. Em segundo lugar, hermeneuticamente, o dispensacionalismo segue uma consistente abordagem literal das Escrituras. Outros sistemas, como a teologia do pacto, vai admitir algumas mudanças hermenêuticas, principalmente nas suas profecias. E nós já falamos muito bem sobre isso. Em terceiro lugar, o dispensacionalismo tem uma base bíblica legítima. Nós trouxemos várias referências que nos levam a fundamentar o porquê de diferentes dispensações ou economias. Até mesmo o pós-milenista Charles Hodge e um amilenista como Louis Berkhof reconhecem dispensações diferentes. Ou seja, embora eles não possam ser chamados de dispensacionalistas, mas eles reconhecem que existem dispensações diferentes. O Charles Hodge e o Louis Berkhof. Quarto lugar, os dispensacionalistas às vezes têm relegado certas passagens das Escrituras para dispensações diferentes. É o caso do Sermão do Monte. Alguns antigos dispensacionalistas diziam que o Sermão do Monte não era para nós hoje, mas era algo para o milênio futuramente. Mas isso tem mudado. Os novos dispensacionalistas têm reconhecido a importância de entender que toda a Escritura tem validade para nós hoje. Amém? Em quinto lugar, o dispensacionalismo tem às vezes errado ao salientar a graça de Deus como restrita à época da igreja. Ou seja, alguns falavam como se tivéssemos graça apenas no período da igreja, mas não. Temos graça também no período da lei. Nós já falamos sobre isso. E em último lugar, sobre essa avaliação resumida, e esse será o ponto da nossa aula de hoje, presta bem atenção nesse ponto aí. Outra grande força do dispensacionalismo é o seu foco sobre a glória de Deus, mais do que a salvação como objetivo de todas as coisas. Ele se centraliza em Deus e não no homem. Então o ponto dessa noite é falar da glória de Deus como um ponto central das Escrituras, ou como um princípio unificador das Escrituras. Talvez seja uma das coisas que mais me atrai ao dispensacionalismo. É ele ter o princípio da glória de Deus como sendo o ponto central das Escrituras ou como um princípio unificador das Escrituras na sua ótica. Vem comigo para a aula de hoje. A glória de Deus como sine qua non do dispensacionalismo. Repito o termo um pouco diferente, mas para que a gente se aproprie dos conceitos. Sine qua non, sem o qual não há. Amém? Então a glória de Deus é um sine qua non, sem a qual não há dispensacionalismo. E eu quero me prender a esse ponto, a essa ideia, como tema unificador das Escrituras. Olha bem para esse gráfico que eu fiz para você, essa pequena planilha. Eu coloco alguns sistemas hermenêuticos, eu coloco o tema unificador desses sistemas e o propósito de cada um desses sistemas.
No primeiro sistema aí colocado, que é o ponto, propósito que eu estou defendendo nessa noite, como tema unificador, no dispensacionalismo, a glória de Deus é o propósito maior, ou o tema unificador das Escrituras. É um propósito doxológico. Doxo, glória, vem da palavra doxo. Então, a palavra grega que traduz, da qual é traduzida a palavra glória, é doxo. Então, doxológico é um princípio que se refere à glória de Deus. Quando você ouvir alguém falar doxológico, isso é doxológico e é algo, fala de exaltação de Deus, da glória de Deus. No Velho Testamento, a palavra vai ser kabod. A gente vê aquela história lá, quando a arca é roubada. Icabod, glória nenhuma, foi-se a glória de Israel. Então a gente tem kabod como glória de Deus no Velho Testamento, em hebraico, e temos doxa como sendo glória no Novo Testamento. E o princípio unificador, o propósito do princípio unificador no dispensacionalismo é doxológico. É levar todos nós, ou todas as pessoas, à compreensão de que a glória de Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Em segundo lugar, no dispensacionalismo progressivo, o tema unificador é Cristo como reino davídico. Ou seja, é um princípio cristológico. Enquanto no dispensacionalismo revisado o princípio é a glória de Deus, no progressivo o ponto central é cristológico, para mostrar Jesus como alguém que está assentado no trono de Davi reinando sobre Israel. E só para a gente concluir essas quatro situações. Na teologia do pacto, o princípio unificador é a salvação, é a redenção, é a ideia de que Deus criou um plano maravilhoso de redenção em seu pacto da graça para salvar os homens que caíram no pecado após a queda de Adão. Então o princípio o tema unificador na teologia do pacto é a salvação e o propósito é soteriológico, exaltar a ação de Deus salvando os homens perdidos. Amém? E por último lugar, a teologia da promessa, esse livrinho aqui de Walter Kaiser, que o irmão Givanildo trouxe aí para a gente dar uma olhada. O Walter Kaiser aqui diz que o princípio unificador das Escrituras é a promessa. Ele diz que tudo gira em torno da promessa da parte de Deus. Seja a questão do reino, era uma promessa de Deus. Seja a questão do Messias, era uma promessa de Deus. Ou seja, a salvação, que era uma promessa de Deus. Então, o Walter Kaiser, falando teologia bíblica, ele entende que o princípio unificador que une as Escrituras, ou que rege de Gênesis e Apocalipse, é um Deus que fez uma promessa e tem cumprido essa promessa no meio de nós. Amém? Mas nessa noite eu quero me deter à glória de Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa glória. Amém? Esse tema unificador das Escrituras é visto de forma diferente por algumas pessoas ou sistemas. Os dispensacionalistas enfatizam o tema unificador da Bíblia é a glória de Deus. Vem comigo nesse estudo aqui. Eu separei duas frases do John Walvoord, um renomado dispensacionalista, e ele diz o seguinte, acompanha a leitura aí. O propósito maior de Deus é manifestação de sua glória. Para esse fim, cada dispensação, cada revelação sucessiva do plano de Deus ao longo das eras, seu trato com os não eleitos e seu trato com os eleitos se combinam para manifestar a glória divina. A segunda frase de John Walvoord diz: todos os eventos do mundo criado são projetados para manifestar a glória de Deus. O erro dos teólogos do pacto é que eles combinam as diferentes facetas do propósito divino no objetivo único de cumprimento do pacto da graça. Do ponto de vista lógico, trata-se de um erro de natureza reducionista. Considerar um só aspecto do todo como elemento determinante. John Walvoord já vai tecer uma crítica, dizendo que eu não posso olhar para a salvação como princípio geral, mas ele diz que a salvação é parte
de um propósito maior, exaltar a glória de Deus. Vale salientar que logo mais teremos uma aula sobre a teologia do pacto. E nós usaremos esse livro aqui, O Cristo dos Pactos, e nós vamos expor para os irmãos, com muita nobreza, sinceridade, simplicidade, o que é a teologia do pacto, o aliancismo, através do livro de Palmer Robson, considerado talvez o melhor livro sobre o tema, amém? Mas hoje o nosso propósito é doxológico, falar sobre a glória de Deus, amém? Então vem comigo, me acompanha. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é que nós fomos criados para a sua glória, aleluia. Abre a tua Bíblia aí, em Isaías 43, 6 ao 7, ou acompanha na projeção. O texto de Isaías 43, 6 e 7 diz o seguinte: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeças de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Amém? Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a exaltação da sua glória, e usar a sua vida para qualquer outro propósito é fazer mau uso da criação de Deus. O texto do Salmo número 100, versículo 3 diz o seguinte: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você tem o dono. Você foi criado para a glória de Deus. Somos a propriedade exclusiva de Deus. O povo adquirido por Deus. A nação santa do Senhor. Escolhido para viver para a sua glória. A Bíblia diz que há um vazio dentro de nós, do tamanho da eternidade, que somente Deus pode preencher esse vazio. 1 Coríntios capítulo 10, 31 vai dizer: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É por isso que nessa noite o nosso propósito é doxológico. É levar cada um de nós à compreensão que tudo deve ser para a glória de Deus. Esse é o Deus que não divide a sua glória com ninguém. Ele é aquele que diz que a minha glória eu não darei a outrem. O Senhor, Ele quer a glória toda para Ele. Porque toda a glória é devida somente a Ele. E nós precisamos dizer como salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda glória. Amém? Glória a Deus. O pecado nos destituiu da sua glória. Nós falamos primeiro que nós somos criados para a sua glória. Mas o pecado nos destituiu da sua glória. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra carecer, em versões diferentes, vai ser traduzida dessas maneiras que eu coloquei para vocês. Carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Afastados de sua glória. Carentes, necessitados. Não alcançam o padrão da sua glória. Estão longe do ideal da glória de Deus. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados conforme a sua imagem e a sua semelhança. E a imagem de Deus em nós era um instrumento da expressão da glória de Deus. Quando Deus imprimiu a sua imagem em Adão, Deus tinha por propósito que quando olhassem para Adão, as pessoas pudessem ver um reflexo da glória de Deus. Mas após a queda, a imagem foi distorcida. Ela foi embaçada, ela foi deturpada. É bem verdade que nós podemos dizer que a Imago Dei, a imagem de Deus,
ela não foi completamente perdida. Mesmo aqueles que estão sem Cristo nesse mundo, eles teriam ainda uma imago Dei, uma imagem distorcida, embaçada, deturpada. Mas que Jesus veio para restaurar ao propósito original daquilo para o qual foi criado. Romanos 8:29 diz, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Amém? Então esse Deus maravilhoso que nós servimos, que criou a cada um de nós para a sua glória, Ele em Cristo Jesus está devolvendo a imago Dei a cada um de nós ao seu estado original de criação no Éden. Deus nos restaura a sua imagem para que continuemos sendo uma expressão limitada, raquítica, pequena da sua glória, de maneira que, olhando para nós, as pessoas possam ver a manifestação daquele versículo que diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Cristo em você é a esperança da glória. Então, essa imago Dei de Deus está sendo restaurada através da pessoa de Cristo, substituindo o Bruno, substituindo o Rogério, e o próprio Cristo vivendo através de nós, expressando a grandeza da glória de Deus. Vamos prosseguir. Romanos 1:23 diz: trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. As pessoas trocaram a glória de Deus pela glória de ídolos. Mas nesses dias, o Espírito Santo de Deus tem nos levado a devolver a Ele toda a glória que lhe é devida. Amém? A glória de Deus é uma expressão de sua imagem, bondade e santidade. Escuta bem essa frase. A glória de Deus é uma expressão de sua imagem, bondade e santidade. Com base em que, Adiaxo, tu afirma isso? Com base em alguns textos bíblicos. Eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de conceituar o que seria a glória de Deus. Eu olhei para as Escrituras e eu meditei, eu refleti por um instante e fiquei pensando, como é que eu conceituo, como é que eu defino a glória de Deus? Parece ser algo tão maravilhoso, tão esplendoroso, acima da minha capacidade. Mas observando alguns homens de Deus, ouvi algumas ministrações do John Piper e eu extraí alguns conceitos daquilo que ele pregava e eu cheguei a essa conclusão. Primeiro, a glória de Deus é uma expressão da sua imagem. E por imagem, entenda, grandeza e beleza. Deus tem uma imagem expressada em sua grandeza e em sua beleza. Quando Deus criou Adão, Deus disse, eu faço conforme a minha imagem. Deus colocou essa imagem em Adão e em Cristo, que veio restaurar todas as coisas na plenitude dos tempos. Ele devolve as coisas ao seu devido propósito inicial. Imagem, grandeza e beleza, Gênesis 1:27. Criados à sua imagem para expressar a sua glória. Êxodo 24, do 15 ao 18. Nos mostra a glória de Deus, expressando sua grandeza no Monte Sinai. Quando Deus vem no Monte Sinai, nós vemos quão temível, quão assustador, quão maravilhoso é aquela experiência, mostrando que um Deus grande, poderoso, extraordinário, se manifestava naquele lugar. Salmo 19 diz para nós, os céus proclamam a glória de Deus. Se nós abrirmos essa porta e olharmos para os céus, estrelados ou não, seja noite, seja de dia, nós vamos ver que os céus estão proclamando algo, dizendo, Deus é todo glorioso e a Ele pertence toda a glória e majestade. O Salmo 24:10 diz,
o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Já não bastava ser glorioso, Ele é o Rei da glória. Ele tem toda a majestade em suas mãos. O Salmo de número 27:4, 29:2, o Salmo 96:9, vai nos falar a sua beleza, a beleza do Senhor e a beleza da sua santidade. Irmãos, o nosso Deus é belo, Ele é lindo, Ele é formidável. A Bíblia fala que a beleza do Senhor, que nós o adoramos na beleza da sua santidade. Eu não sei detalhar para você como é essa beleza, mas eu sei que Ele é lindo. É por isso que nós podemos cantar: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Amém? Ele é lindo. E a sua beleza é esplendorosa e está acima da nossa capacidade de calcular. Existe o belo e o padrão de beleza está em Deus. Amém? Quer ficar mais bonito? É sério, estou falando bem sério agora. Quer ficar mais bonito? Não vai na Jequiti, não. Não vai na Boticário, não. Não vai na estética, não. Não vai na plástica, não. Quer ficar mais bonito? Se aproxima de Deus. Porque a Bíblia diz e nos mostra que quanto mais perto de Deus estamos, mais parecido com Ele ficamos. O Salmo 115 diz: eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, garganta, mas não emitem som algum. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem e os que o adoram. Irmãos, vem comigo no raciocínio. Se quem faz um ídolo morto, mudo, e adora, se assemelha a esse ídolo, quanto mais quem adora e se aproxima de um Deus único e verdadeiro. 2 Coríntios 3,18 nos mostra que nós, com os rostos desvendados, nos aproximamos, contemplando a glória do Senhor como que por um espelho. Somos transformados de glória em glória. Quanto mais perto de Deus, mais bonito eu fico, porque a imagem, a semelhança, o reflexo da sua luz e da sua glória é refletida em minha vida. Irmãos, quando Moisés se aproximou do Senhor, a luz brilhou sobre a sua face. Vocês lembram da história? Ele teve que usar um véu sobre o seu rosto, para as pessoas não verem sua face brilhando. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: se o ministério da morte teve grande glória, a letra que mata, o ministério de Moisés, teve grande glória. Quanto maior glória não terá o ministério do Espírito. Se letras em pedras foi glorioso, imagina a ação do Espírito em cada coração. E quanto maior glória não estamos falando, eu quero que nós entendamos nessa noite que precisamos chegar perto de Deus para ficar cada vez mais parecido com Ele. Aleluia. Salmo 96:6 vai dizer: glória e majestade estão diante dele. A glória de Deus é uma expressão da sua imagem e é uma expressão da sua bondade. O texto de Êxodo 33, eu não vou ler todo o texto com você, mas eu quero falar rapidamente sobre esse texto. Moisés pede para ver a glória de Deus. Êxodo 33. Nós conhecemos a história. O Senhor diz que vai mandar um anjo que não irá no meio do povo. Nós conhecemos a história. Irmão, se fosse eu, Deus mandar um anjo, oxi, tá massa demais, meu irmão. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Um anjo aqui comigo, oxi. Simbora, Deus, tá massa, vamos embora. Mas Moisés não, Moisés compreendeu que um anjo não pode substituir a presença de Deus. Moisés disse: o Senhor quer que eu vá e não me faz saber quem irá comigo, ou se irá comigo, não. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Somente se o Senhor, a sua presença, estiver comigo, eu irei. E o Senhor responde: achasse graça aos meus olhos.
eu irei contigo. Eu irei contigo. E Moisés não para aí. Moisés diz: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E o Senhor responde: Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, mas eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou colocar tu na fenda da rocha, na brechinha. Eu vou passar ligeiro. Tu vai ver as minhas costas. Eu farei passar, e é essa frase que eu quero destacar, eu farei passar toda a minha bondade sobre você. Aleluia. É nesse ponto que eu quero destacar para você, que a bondade de Deus é uma expressão da glória de Deus. Perceba que Moisés não orou: Senhor, mostra-me a tua bondade. Moisés orou: mostra-me a tua glória. E Deus responde: farei mostrar toda a minha bondade sobre a sua vida. Primeiro nós falamos que a imagem de Deus, expressada por sua grandeza e por sua beleza, é uma expressão da sua glória. E agora eu quero dizer para você que a bondade de Deus para com todos os homens é uma expressão da sua glória. Provem, venham e vejam que o Senhor é bom. Provem, vejam, o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e sua misericórdia não tem fim. Amém? Aleluia. E agora eu quero falar sobre a santidade como uma expressão da glória de Deus. Êxodo 3:5. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés, diante da sarça ardendo em fogo, o Senhor aparece para ele através de um anjo, e aquela voz dizia: tire as sandálias porque o lugar é santo. Em um ambiente onde a glória de Deus está se revelando, nós contemplamos a santidade de Deus e nos deparamos com a nossa pecaminosidade, entendendo que temos que tirar as sandálias dos pés, que fala do nosso caminho, que fala da nossa história, que fala dos nossos passos, para entrar diante do Senhor, contemplando a sua santidade, consequentemente o que é a sua glória. Algo parecido aconteceu com Josué. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Amém? Interessante que quando esse príncipe aparece para Josué, Josué pergunta: tu é dos nossos ou tu é dos adversários? E o anjo responde, na verdade o anjo não, né? O príncipe do exército do Senhor, que eu já infiro aqui que era o próprio Jesus naquele lugar, naquele momento. Nem sou de um, nem sou de outro. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus, ele fala para mim e para você nessa noite. Você quer contemplar a glória de Deus? Você quer estar num ambiente onde a glória de Deus se revela? Tire as sandálias dos pés, porque esse lugar, esse ambiente é santo e você, com suas capacidades e a sua história, não pode entrar e permanecer nesse lugar. O salmista já dizia: quem há de entrar na tua presença ou subir o monte? Quem pode entrar e permanecer e morar nesse santo lugar? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O Senhor nos convoca nessa noite a limpar os nossos corações, a limpar as nossas mãos, a fim que nós possamos entrar num lugar, num ambiente onde a glória de Deus se revela e dissipa a pecaminosidade que há em nós e nos leva a, contemplando a sua santidade, refletir santidade e andar como verdadeiros santos de Deus sobre a terra. Quando a glória de Deus se revela, coisas extraordinárias acontecem. A glória se revelou no tabernáculo de Moisés. A glória veio sobre aquele lugar que eles nem conseguiam entrar no ambiente. A glória veio sobre o templo de Salomão no momento da consagração. A glória era tão grande, era tão densa, era palpável, que os sacerdotes não conseguiam entrar para ministrar, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Eu quero dizer para você, Deus quer revelar a sua glória para cada um de nós. Isaías capítulo 6, versículo 3.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto mostra um momento que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E nessa visão ele viu serafins que tinham 6 asas, e com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas voavam, e declaravam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Perceba, quando a glória de Deus se revela, os serafins proclamam a sua santidade. Se alguém chega para mim e diz: eu tenho visto a glória de Deus, mas não conheceu a doutrina da santificação, eu vou dizer: você tem visto a glória do diabo, mas de Deus não. A glória de Deus, quando revelado em nossas vidas, ela nos levará a refletir a sua santidade como luzeiros neste mundo. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a viver, contemplar e expressar a sua glória em nosso tempo. Que o Senhor nos dê graça para que a glória de Deus não nos fulmine e nos leve à morte, mas nos purifique e nos leve a expressar a sua imagem em santidade e em santificação. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa aula, por este momento. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que fala conosco. Que essa verdade possa penetrar os nossos corações de maneira profunda e que nós não saiamos aqui da mesma forma, mas saiamos aqui como pessoas que reconhecem que foram destituídos, afastados, distanciados da glória de Deus, mas que em Cristo Jesus, o seu propósito eterno faz com que a cegueira que havia em nós seja dissipada e nós possamos contemplar a glória de Deus na face de Cristo, de maneira que as nossas vidas sejam uma expressão da tua glória sobre a terra. Nos ajuda em cada dia a fazer a tua vontade e viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.